Você sabia que a maioria dos alimentos que você consome todos os dias pode ter sido geneticamente alterada? Alimentos como milho, soja, arroz e até mesmo produtos derivados de carne e leite podem conter modificações genéticas que têm sido amplamente debatidas no meio científico e na sociedade. Estamos falando dos alimentos transgênicos, que se tornaram uma parte integral da nossa alimentação, muitas vezes sem que tenhamos total consciência do impacto que eles podem ter em nossa saúde e no meio ambiente. Eu sou o Dr. Lucas Vital, e hoje vamos abordar um dos temas mais polêmicos da atualidade: os alimentos transgênicos. Eu sei que esse é um tema que gera bastante controvérsia, e por isso, é importante trazer informações fundamentadas em pesquisa científica para que possamos entender o que realmente está em jogo. Neste vídeo, vou explicar o que são os transgênicos, seus impactos na saúde, no meio ambiente e como você pode tomar decisões mais conscientes sobre sua alimentação. Vamos lá? O que são alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos são aqueles que passaram por uma modificação genética no laboratório. Isso significa que seus genes foram alterados para incluir características de outras espécies, como resistência a pragas, maior durabilidade ou até mesmo maior valor nutricional. Por exemplo, no milho transgênico, o gene de uma bactéria que produz uma toxina é inserido na planta, fazendo com que ela fique naturalmente resistente a certos insetos. Essas modificações são feitas com o intuito de aumentar a produtividade, reduzir custos de produção e até mesmo melhorar a qualidade dos alimentos. No entanto, existem muitos debates sobre os riscos a longo prazo dessas alterações genéticas, especialmente quando consideramos o impacto potencial no corpo humano e no ecossistema. Como eles chegam ao nosso prato? A maioria dos alimentos transgênicos não chega até nós em sua forma pura, ou seja, como o próprio milho ou soja geneticamente modificada. Na verdade, esses ingredientes entram em nossa alimentação de forma indireta, muitas vezes em produtos processados. Por exemplo, o óleo de soja transgênica é utilizado na fabricação de margarinas, biscoitos, doces e até em pratos prontos, enquanto o milho transgênico é usado para produzir corantes alimentares, farinhas e até adoçantes artificiais como xarope de glicose. Outro ponto importante é que muitos dos produtos derivados de animais, como carne, leite e ovos, também podem ser afetados, pois os animais consomem ração feita com milho e soja geneticamente modificados. Portanto, ao consumir carne ou seus derivados, você também pode estar ingerindo transgênicos, sem nem perceber. O impacto na saúde humana. Agora, vamos ao ponto crucial da questão: o impacto dos alimentos transgênicos na nossa saúde. A pergunta que muitos se fazem é: será que esses alimentos são realmente seguros para o consumo? A resposta não é simples, pois envolve uma série de fatores que precisam ser analisados cuidadosamente. A maioria dos alimentos transgênicos disponíveis no mercado tem sido considerada segura para consumo, de acordo com órgãos reguladores como a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Anvisa e a Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos. Esses organismos afirmam que os alimentos geneticamente modificados são testados rigorosamente antes de serem liberados para o consumo, com ênfase na avaliação de possíveis alérgenos, toxinas e efeitos colaterais. Um estudo importante realizado em 2004 pela National Academy of Sciences, nos Estados Unidos, concluiu que os alimentos transgênicos não representam risco à saúde, desde que sejam devidamente testados. A pesquisa indicou que, na maioria das vezes, as modificações genéticas não introduzem novos riscos à saúde humana em comparação com alimentos convencionais. Os efeitos dos transgênicos. Apesar dos estudos realizados até o momento não encontrarem evidências conclusivas de que os transgênicos causem danos diretos à saúde humana, é importante destacar que muitos pesquisadores apontam a necessidade de mais estudos a longo prazo. Um estudo recente publicado na revista Environmental Sciences Europe, em 2020, alertou para os efeitos desconhecidos do consumo contínuo de alimentos transgênicos, destacando que os testes de segurança realizados até agora são limitados, e em alguns casos, curtos demais para avaliar os possíveis efeitos acumulativos ao longo da vida. Além disso, a introdução de organismos geneticamente modificados pode ter implicações imprevisíveis. O exemplo mais claro disso são as modificações que tornam os alimentos resistentes a herbicidas. Muitos transgênicos, como o milho e a soja, foram geneticamente modificados para tolerar herbicidas como o glifosato. O uso excessivo desses produtos químicos pode resultar em resíduos de herbicidas nos alimentos, o que levanta preocupações sobre o impacto desses resíduos na saúde humana. O impacto dos transgênicos. Embora os transgênicos prometam uma produção mais eficiente de alimentos, o impacto ambiental do cultivo dessas plantas ainda é um tema controverso. Um dos maiores problemas relatados está relacionado ao aumento da resistência das ervas daninhas aos herbicidas.
Como os transgênicos foram modificados para resistir a substâncias como o glifosato, os agricultores têm usado doses mais altas dessa substância para controlar as ervas daninhas, o que pode resultar no aumento de ervas daninhas superresistentes. Além disso, o cultivo de transgênicos também pode afetar a biodiversidade. Algumas pesquisas sugerem que as plantas modificadas geneticamente podem cruzar com espécies selvagens, resultando em uma alteração genética nas plantas nativas. Isso pode ter efeitos imprevisíveis no equilíbrio ecológico, afetando a fauna local, a polinização e até mesmo a qualidade do solo. Em 2012, um estudo realizado por cientistas da Universidade de Nebraska concluiu que o uso excessivo de plantas transgênicas resistentes ao herbicida pode reduzir a diversidade de outras plantas e animais no ambiente ao redor. Isso indica que, apesar dos benefícios da produção em larga escala, os custos ambientais podem ser altos. Os transgênicos e a segurança alimentar. Por outro lado, os defensores dos transgênicos argumentam que essas plantas são essenciais para garantir a segurança alimentar global, especialmente com o crescimento da população mundial. O uso de transgênicos pode permitir uma produção agrícola mais eficiente, ajudando a alimentar uma população crescente sem precisar expandir a quantidade de terra cultivada. Pesquisas mostram que o cultivo de transgênicos tem aumentado a produção de alimentos em regiões como a América do Sul e os Estados Unidos, tornando as lavouras mais resistentes às mudanças climáticas e pragas. No entanto, o debate continua sobre se esses benefícios valem o custo potencial para a saúde humana e para o meio ambiente. O futuro dos transgênicos. A modificação genética dos alimentos não se limita apenas à resistência a pragas e herbicidas. O futuro da biotecnologia alimentar pode nos surpreender com inovações como alimentos mais nutritivos, enriquecidos com vitaminas, minerais e até proteínas que podem atender a populações carentes de nutrientes essenciais. Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, estão trabalhando em um tipo de milho geneticamente modificado que tem um maior teor de proteína, o que poderia beneficiar comunidades que sofrem com a deficiência de proteínas na dieta. Além disso, há discussões sobre o uso de transgênicos para criar alimentos com propriedades medicinais, como plantas que possam ajudar no tratamento de doenças como o câncer ou a diabetes. Os alimentos transgênicos representam um dos maiores avanços da biotecnologia agrícola, mas também estão no centro de um debate global sobre seus impactos na saúde e no meio ambiente. Como vimos, enquanto algumas evidências apontam para a segurança desses alimentos, outras sugerem que há muito a ser investigado, especialmente quando se trata dos efeitos a longo prazo no corpo humano e no equilíbrio ecológico. Portanto, a decisão de consumir ou evitar alimentos transgênicos é pessoal e deve ser feita com base em informações bem fundamentadas. Não se deixe enganar por promessas de milagres ou pela retórica simplista. Mantenha-se informado, acompanhe as pesquisas científicas e busque sempre entender os riscos e benefícios por trás dos alimentos que você coloca no seu prato. Antes de terminar, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo informações valiosas sobre saúde e ciência. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Afinal, saber o que estamos consumindo e como isso afeta a nossa saúde é uma das chaves para vivermos de maneira mais saudável e consciente.